Alô, Flor? Ô, Flor, quanto tempo, né? Eu tô ligando pra você que eu tô frita aqui querendo saber umas coisas. Isso. É. Claro, não é fofoca de ninguém. Nós sabe que a nossa conversa é só sobre o Evangelho, né, Flor? É umas coisas que eu queria saber. Eu queria que você lesse comigo. Eu sei que você não sabe. Eu sei que a gente lê a Bíblia. Eu sei, você já falou. É para a gente ler a Bíblia junto, para a gente entender umas coisas. Isso. É, sabe que eu não estou entendendo? Um problema sabe o que é que eu estou aflita? Porque em Gênesis 6, isso, versículo 4, diz lá, fala sobre um gigante. Isso, que tem um gigante. Mas aí depois na história, eu estava lendo a Bíblia, aí teve o dilúvio. Aí morreu todo mundo, só ficou Noé e sua família. Mas aí lá na frente, eu li Números, em outros lugares também, mas em Números 13, versículo 33, aí lá tá os mesmos gigantes de novo, Flor. Aí eu queria que você me ajudasse a entender um pouquinho, entendeu? Para saber que gigante, o gigante tem 7 vidas, Flor. É isso? Ele tem 7 vidas, ele morre não, o que aconteceu? Isso eu quero saber, sabe, Flor? E outra coisa que eu tô mesmo um pouco nervosa, assim, um pouco assim, com medo. Isso, sabe por quê? Porque tá escrito lá em Marcos 11, versículo 13, que Jesus maldiçoou a figueira, Flor. Isso, mas o problema não é esse. O problema é que não, maldiçoou porque não tinha fruto. Mas o problema, Flor, é que não era tempo de fruto. Aí eu quero que você me ajude a entender. Isso. É o quê? Não, isso também quero entender, Flor. Esse negócio aí de religiões, entendeu? Porque a palavra diz que não pode agradar, né, dois senhores. A gente vai agradar um, desagradar outro. 1 Coríntios 3, versículo 11, fala que a gente não pode botar outro fundamento, mas o que eu mais vejo é outro fundamento. Então eu queria que você me ajudasse também nesse negócio aí, tá? Isso, não, eu sei que lá em Colossenses 1, versículo 14, está escrito que em quem temos a redenção pelo seu sangue, né, a saber, a remissão dos pecados. Está dizendo que a gente... Isso eu estou entendendo. Mas o que eu quero que você me esclareça, mas assim, algumas coisas que está tudo um pouco confuso. Isso. Isso. Depois a gente vai esmiuçar Romanos 10, porque eu li lá, eu entendi muita coisa, Flor, muita coisa eu entendi. Em Romanos 10, versículo 9 em diante, a gente entendeu muita coisa, mas o resto não entendi nadinha, Flor. Você me explica, Flor? Estou esperando, Flor. Eu sei que está na hora assim, do almoço, mas a gente pode estudar um pouquinho, não é verdade? Vamos entender esse problema aí, Flor? Por favor, obrigado, Flor. Estou te aguardando. Espero você botar água aí no feijão, sim. Por favor. Alô, minha irmã gêmea. Ô, Flor. Que isso, minha filha? Você tá fazendo uma tragédia à toa? Que isso? O evangelho não pode ser uma tragédia, né? A gente tem que ler bastante, entender, né? Isso, eu entendi o que você falou. E nós vamos ler aqui agora junto, Marcos 11, 13. Mas é aquilo que eu te falei, que você esqueceu um cadinho. Quando a gente lê um texto, a gente tem
que ler e reler também o contexto, porque, sabe, quando eu lá estudei com uns pessoal, lá num lugar lá, primeira coisa que eles falaram que é que texto sem contexto é pretexto para heresia, entendeu? Por isso a gente, quando vai ler a Bíblia, Flor, a gente tem que entender o contexto do que a gente está lendo, a história ali. Mas esse contexto não é só ali que está escrito, a gente tem que saber um contexto completo. O contexto quer dizer, a gente tem que saber quem é que está escrevendo, por que está escrevendo aquilo ali, em que tempo está escrevendo, qual era o costume, entendeu, daquela época. Entende? Qual era a religiosidade deles? Porque a gente, para poder trazer para os nossos dias e entender, para a gente não fazer confusão, porque o povo faz muita confusão, Flor, por isso que está esse montão de religião, um estica daqui, o outro estica dali, a minha casa vermelha é que é a verdadeira, que é a verdade, a casa verde diz que é ela, e a azul diz que é ela que está no céu, a preta diz que já está no inferno, entendeu? É um problema, Flor, por causa disso, exatamente. Mas nós, que devagarzinho a gente vai estudando a graça, a graça, o que importa para nós é a graça. Isso, o que importa para nós é a graça, isso, Colossenses 1:14, 1:13, 14, vai lendo lá que você vai entender. Isso, ele já nos redimiu, isso, preço de sangue na cruz, é verdade. Então é isso, entendeu, Flor? Eu vou abrir aqui a Bíblia, para a gente então ler um cadinho. Marcos 11, que você quer que eu leia, né? Não é verdade? Isso. É verdade, Flor. Entendi. Flor, quando eu fiz umas aulinhas, isso que eu estou te falando. Presta atenção, Flor. Então não foge do assunto, Flor. Isso. Não adianta de ninguém falar que é isso, que é aquilo outro, entendeu? Não vai. Porque eles têm a mania de negócio de ter falado de isso. Eles de hermenêutica, entendeu? Isso. Porque tem a exegese, entendeu? Eles tiram da Bíblia o que está escrito, mas eles acabam extraindo de forma do objetivo deles. Isso, entendeu? Então, por isso que tem vários segmentos aí diferentes. Se a palavra é uma só, se Jesus Cristo é um só, isso. Se o batismo é um só, isso. Se o Espírito Santo é um só, se há um Deus, se só há um Deus, como está escrito lá em Efésios 4, né? Mediador entre o homem e Deus. Então, por que tem um montão de mediador aí? Um montão de mediador, um montão de problema, entendeu? Bandeira daqui, bandeira de lá. Isso. Pois é. Então é isso. A gente tem que ler a Bíblia. Ler, reler, procurar entender o seu contexto. Já falei em outras ligações para você, que você procura ter mais de umas Bíblias aí, que você compra um montão de coisinha, tu vai comprando Bíblia, compra aí, é isso, versão diferente, isso. Vai estudando, entendeu? Pesquisa, tem isso, pesquisa. Para isso, porque aí você mesmo faz a tua exegese. Olha, a hermenêutica, na graça, ela não, quase que não é necessária, porque está bem explicada, ela já está bem interpretada. Isso, as cartas de Paulo, ela está bem interpretada, é só ler, reler, entender o seu contexto, prestar atenção e
Isso. E esperar que o Espírito Santo ilumina. Isso. Ilumina quem já é iluminado. Se você procurar pesquisar, estudar, você também é iluminado, porque ele diz que nós somos sal e nós somos luz no mundo. Isso, para que ser luz? Luz é isso, para a gente iluminar a outros. Para poder enxergar, porque muita gente tem gente que passa anos, isso, mas não enxerga. Ou enxerga o que eles querem enxergar. É verdade. Outro dia mesmo eu estava falando com uma pessoa sobre um mensageiro, sabe, Flor? Vou abrir um momentinho para falar sobre isso. O que acontece com as pessoas? Por que eles não crescem na graça e no conhecimento de Deus? Eles crescem bastante na graça e no conhecimento, mas da obra do homem, mundana, entendeu? Faz muita coisa, muito bonita, por sinal, né? Mas eu tive observando, porque eu pesquiso, sabe, assim, também comportamento. Então, eu estava falando com uma pessoa sobre um mensageiro, que às vezes eu escuto isso. Aí, a pessoa falou que falou... Olha, aí a pessoa falou que conhece a pessoa, mas aí a pessoa falou tudo da vida particulares da pessoa, só não falou das mensagens, porque eu escuto a mensagem dessa pessoa, mas é assim, a Bíblia, né? Que fala até a Bíblia de carreirinha, explica às vezes Mateus, vai em capítulo tal, aí vai indo, carreirinha, depois entra, né? Marcos, Lucas, assim, é a palavra. Mas aí eu fiquei pasma, entendeu? Fiquei na minha, sabe? Falou que a gente não pode debater, a gente deixa pra lá, porque são as pessoas, isso. Aí que a gente às vezes, a gente tem isso, tem hora de falar e tem hora de calar. Então a gente fica, eu falei, mas aí chegou a hora de eu parar de falar e ficar só escutando. A pessoa virou para lá, falando para cá, falando, quer dizer, assim como é desta pessoa que a gente estava comentando, que pessoa famosíssima, pois também, né? Como não vai falar de uma pessoa como nós, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado, sabe? Muito cuidado em estudar as coisas, estudar e tudo. Não para ser, né? Mas para ter. Né? Não para ser melhor, não para ser bambambam, para ser... Não, é para ter o conhecimento, né? Para ter na nossa vida a graça de Deus, esse reino maravilhoso, entende? Então a menina só falava da vida particular, porque que é isso, aquele outro, não sei o que você sabia? Eu falei, menina, não sei não, porque eu não fico cafuz. Não fico fuscando para lá, buscando para cá, vida de particular de ninguém, não. Eu só conheço a pessoa, só a mensagem. O que importa para mim é mensagem. Eu não quero saber de vida de ninguém, sabe? Exatamente. Mas porque eu, na minha humilde opinião, Deus, quando ele quis falar, falou até pela mula, né mesmo? Então, por que não vai falar com um divorciado, com um fulano assim assado, né? Isso Mas vamos voltar para o nosso assunto, né? É triste, porque a gente gostaria que as pessoas tudo parassem um pouco para pensar, né? Que a gente fica perdendo, às vezes, tempo com bobagem, perdendo tempo com uma sabedoria mundana que não vai nos levar a nada. É verdade, Flor. Isso, verdade. Mas então é isso. Isso. Então vamos ler. Eu vou ler aqui para poder a gente entender um pouquinho o que quer dizer. Não é verdade? Tá.
Marcos 11, versículo 13. Mas, para a gente entender, como eu já disse para a gente ler o contexto, vou ler um pouquinho antes, né? Isso. Vou procurar aqui. Isso. Vou começar no versículo, acho que 8 e 9, de repente. Eu vou ler do 1 logo, né? Vamos ler. Quando eles estavam se aproximando de Betânia, na redondeza de Jerusalém, perto do Monte das Oliveiras, Jesus mandou na frente 2 dos seus discípulos. Isso. Vão até aquela vila ali, disse-lhes ele, logo que entrarem, vocês verão um jumentinho amarrado, que nunca foi montado. Desamarrem-no e tragam-no aqui. E se alguém lhes perguntar o que estão fazendo, digam apenas, o nosso mestre precisa dele, e o devolverá daqui a pouco. Os 2 homens saíram e encontraram o jumentinho na rua, amarrado do lado de fora de uma casa. Quando o estavam desamarrando, algumas pessoas perguntaram, o que vocês estão fazendo desamarrando esse jumentinho? Então eles falaram que Jesus lhes tinha dito, e dessa forma os homens concordaram. Assim trouxeram o jumentinho a Jesus. Os discípulos puseram seus mantos sobre ele para que Jesus o montasse. Nisso, muitos da multidão espalharam seus mantos ao longo da estrada na frente dele, enquanto outros espalhavam ramos que havia apanhado nos campos. Ele ia no centro do cortejo, com o povo na frente e atrás, e todos eles gritavam, Hosana, bendito seja aquele que vem em nome do Senhor, bendito seja o reino do nosso pai Davi, Hosana a Deus nas alturas. Quando Jesus entrou em Jerusalém, foi para o templo, onde observou tudo e mais tarde dirigiu-se para Betânia com os 12 discípulos. No dia seguinte, de manhã, quando saía de Betânia, Jesus sentiu fome. A pouca distância do caminho, notou uma figueira cheia de folhas e por isso foi ver se podia encontrar figos nela. Mas ele nada encontrou, só havia folhas, porque ainda era muito cedo para o tempo dos frutos. Então Jesus disse à árvore, você nunca mais dará fruto. E os discípulos ouviram-no dizer isso. Aleluia. Então até aqui, né? A gente está falando sobre essa figueira, esse problema, que não era tempo, estava muito cedo para dar fruto, e não tinha fruto, e Jesus foi lá e amaldiçoou o problema, né? Eu escrevi umas coisas. É verdade. Então vamos entender, vamos. Eles não compreendiam, eles não compreendiam. Só estavam se festejando, tanto não compreendi, só festejavam como muitos hoje vivem de religiões, comemorações, mas não entende patafina da graça de Deus pela fé. Fala da fé, fala da graça, mas não vive a fé na graça. A fé deles está lá na lei, está lá atrás, Moisés, a fé deles. Isso. O resultado da ignorância foi na teoria, quando estes mesmos povos, né, que estendiam as vestes pelo caminho, como eu falei, né, mais tarde gritavam frustrados para crucificar Jesus, não o aceitaram como Messias, mas enquanto estavam
distraídos, isso. Enquanto estavam distraídos em eventos, o importante era usar suas atitudes de costumes. Isso, no versículo 10, rejeitavam o reino espiritual, louvavam como pai a genealogia de Davi. É isso, uma coisa concreta, né, que eles conhecem. Isso, versículo 11, no templo Jesus era detalhe. O alvoroço já tinha cessado, não era a ele de verdade que eles festejavam. Versículo 12, 13, não era tempo de figo, mas a árvore estava cheia de folhas. A figueira dá o figo primeiro. Naquele tempo, o figo vinha primeiro, depois que vinha as folhas, entendeu? Então foi isso que aconteceu, porque quando Jesus passou ali, estava cheio de folha. Então, naturalmente, se tinha folha, então tinha figo. Isso. Ele pensou que ali a figueira ali, que representava isso, o povo, aquele povo ali de Israel, judeus, isso. Então, ele naturalmente sabe por quê? Quem tem que dar fruto em tempo e fora de tempo. Igual está lá em 2 Timóteo 4, você lê lá de 1 a 5. Então, tem que dar fruto em tempo e fora de tempo. Então, não era tempo de figo. Não era. Não estava na época. Mas estava a folha ali, cheia de folha, bonita, vistosa, entendeu? Então, ali representava aquele povo religioso, assim como até nos dias de hoje, sabe? Muito bonito de aparência, muito bonita a aparência, para atrair as pessoas. Aí, se atraiu Jesus, né? Atrai também, gente, mas chega lá, não tem fruto. Isso. Não tem fruto. E qual é o fruto? Está lá em Gálatas 5:22. É isso que acontece, até no dia de hoje. Isso. Tá muito vistosa aquela flor, cheia de folha bonita, maravilhosa, atraindo o povo vai para lá e chega lá. Não tem amor, não tem caridade, isso, não tem harmonia, não tem domínio próprio. Isso, vai lendo lá em Gálatas 5:22, você vai entender. Não tem nada, flor. Isso. E para esses frutos, flor, se a aparência, tem que ter o fruto. Não pode ter só aparência, flor. Isso, vamos continuar lendo aqui. Então, não era tempo de figos, mas a árvore estava cheia de folhas. A figueira dá o figo primeiro. Se tinha folha, é porque era frutífera. Dava fruto em tempo e fora de tempo. Temos que ser desta forma. 2 Timóteo 4, de 1 a 5. No versículo 14 de Marcos 11, Jesus amaldiçoou toda a árvore. São judeus, hein, Flor? Não confunda as coisas. Não confunda as coisas. Que profanava o seu propósito, que é buscar para entrar no reino espiritual. Então, ele estava ali, ficava bonita, a folha não sei o que, mas isso. Ele estava representando esse povo, essa cambada que eram assim, lá, os seus escolhidos, né, os judeus. Então, isso. Eles estavam ali mostrando um reino material, né? Coisa bonita de se ver, mas o conteúdo não tinha. Isso, não tinha. Então, ele não tinha entrado no propósito de Deus, que é alimentar a quem precisa, na hora que precisa. É o quê? Meu filho, não alimenta ninguém, não. É só dar aquilo que eles têm para dar. Entendeu? Mas dentro do propósito deles, para o propósito deles. Não tem nada disso, não. Entendeu? Então, temos que alimentar dentro da necessidade. Isso.
e na hora que a pessoa precisa. O quê? Falar para você que tem que... Nossa, preciso ir 40 vezes lá, campanha, preciso subir aqui. Onde, menina, que coisa. É mesmo? Falaram o quê? E se você não fizer, vai acontecer. Não vai acontecer nada não, meu filho. Colossenses 1,14, falou em quem temos a redenção. Nós temos. Lê lá, Flor. Larga de ser boba. Lê lá Colossenses 1,14. Colossenses, isso. 1,13, 1,14, você lê. É nele que agora nós vamos estar, que nós estamos. Está lá em Efésios 1,13. Isso. E Colossenses 1,13 diz que ele já tirou a gente das trevas, Flor. No versículo 14 diz que em quem temos a redenção. Então não deixa ninguém ficar falando abobrinha para você, não, Flor. Vai ler, pesquisar, já falei para você. Isso. Então, versículo 14, Jesus amaldiçoou toda árvore que representa os judeus, que profanava o seu propósito, que é buscar para entrar no reino espiritual. Eles ficam buscando, que a palavra lá, os judeus, lá em Mateus 6,33, diz que busca o reino dos céus e a sua justiça. O reino dos céus. Mas eles campanham aí para entrar onde, meu filho? No reino material, é para isso, é para ser doutor, é para comprar casa de praia, é para isso, para ser próspero, é para não sei o quê, para comprar isso, comprar aquilo. Agora eu sou assim, eu cheguei aqui, eu não era nada, agora eu já sou isso, entendeu? Mas é isso que o propósito não, busca o reino dos céus, a justiça e as demais coisas serão acrescentadas, só isso. Isso. Lá em Mateus 23 também dá uma lidinha lá. Eles faziam tudo, mas ignoravam a essência do negócio. Isso. Eles profanavam a casa de oração, mudando o propósito. Já dizia o profeta Malaquias, roubará o homem a Deus? Sim, nos dízimos, nas ofertas, porque o propósito de Deus e a sua obra não é material. Isso, então eles roubavam nos dízimos, nos alimentos que era para alimentar o sistema levítico, vamos dizer assim, porque era para trazer a palavra, então eles precisavam do sustento material. Então o dízimo era para seu sustento material, né? Isso. Então eles tinham as terras, eles plantavam, eles tinham as melhores abóbora, os melhores batatas, os melhores pepinos, mas eles tiravam o pior, né? Dos franguinhos também, dos cordeirinhos também, eles tiravam o pior, dos aleijados, davam lá os aleijados, eles eram terríveis, pô. Tinha que dar o melhor, porque aquele povo levítico estava falando a palavra de Deus. Então eles tinham que sustentar eles. Isso. No versículo 15, por isto ele amaldiçoou a casa de Deus, não pode ter folhagens frescas, lindas, para atrair os que têm fome, sem ter os verdadeiros frutos, fazendo de sua casa, autopromoção. Isso, vamos ler, Flor, no versículo 15. No versículo 15 diz assim: quando chegaram de volta a Jerusalém, Jesus foi para o templo e começou a expulsar os negociantes e seus fregueses, derrubando as mesas dos cambistas e as barracas dos vendedores de pombas, impedindo que alguém carregasse mercadorias pelo templo. Dizia-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para
todos os povos, mas vocês a transformaram num esconderijo de ladrões. Jesus estava nervoso. Jesus estava nervoso, entendeu? Ele já tinha amaldiçoado lá por causa disso. Isso, e estava nervoso, que ele estava sabendo ali o problema todo ali que ele estava fazendo, entendeu? E na casa ele estava roubando, estava fazendo tudo errado. Fazendo comércio. Então, porque o propósito de Deus, o propósito de Deus e sua obra não é material, e sim espiritual. Versículo 15. Por isto ele amaldiçoou a casa de Deus, não pode ter folhagens frescas, lindas para atrair os que têm fome, sem ter os verdadeiros frutos, fazendo de sua casa autopromoção. Isaías 29:13 já nos dizia, não é isso? Esse povo me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Povo seria esse, né? Porque estão aprendendo maquinalmente de homens e não de Deus. Então, ali no versículo 15, nos traz a autopromoção social, lucro financeiro. É isso que eles estavam levando para a casa de Deus. Autopromoção social, lucro financeiro. Se tiver, é mera coincidência, né? Mas, diversões, dispersos do reino, show artístico. Então a figueira anunciava uma casa vazia, sem alimento do reino. Sem alimento do reino. Sem alimento da graça, né? Vazia, sem alimento do reino. As folhas significa as religiões que atrai a quem passa, mas atrai para si mesma. O profeta Jeremias, inspirado, já disse: o castigo é inevitável. Está lá em Jeremias 8, versículo 4 a 13. E também no capítulo 9, do versículo 23 a 25. Jeremias 10, também do 1 a 5. Que fala sobre os ídolos, né? Isso, o inimigo, ele é astuto. Então ele se mostra muito bonito, que tem muita coisa linda, maravilhosa no meio religioso, que é exatamente para nos distrair. Porque lá fora não precisa ninguém distrair, já está tudo às claras para quem quer se distrair, não é mesmo? Não é mesmo? Mas acontece que a distração está lá dentro da religião. É lá que estão distraindo. O inimigo não é bobo não, entendeu? É lá dentro que eles distraem as pessoas. Você já viu? Vou falar uma coisa aqui. Tu já viu? Quer ver se tu chega, se tu quer ouvir palavra, assiste pessoas, chega do teu lado, já falou outro assunto. Às vezes aquela hora vai falar uma coisa importante para você. Aí a pessoa vai não sei o quê, e vai falar da roupa não sei de quem, a cor do sapato não sei de quem, e não sei o quê, a cabeça está não sei aonde, entendeu? A pessoa entra e sai da mesma forma. Isso, mesma coisa. E toda hora está se libertando, toda hora. Chama para libertar, e vai lá, liberta. Daqui a pouco vai lá, chama para libertar, e vai lá, a mesma pessoa de novo libertar, não liberta nunca. Meu Deus do céu, mas é isso, né? Bom, tem muita passagem para você ler, Flor. Deuteronômio 32, versículo 39, Jeremias 23, do 5 a 8, versículo também de 1 a 4, João 10, versículo 1 a 6. Não entenderam mesmo, sendo ele direto ensinando, né? Isso.
Então é isso, vamos ficar por aqui, depois nós vamos falar do gigante, tá bom? Mas outro dia a gente fala sobre isso aí que você está na sua cabeça sobre gigante. Não sei, um pouquinho só, mas você explicasse por que o gigante tem 7 vidas, não morreu, por que ele apareceu lá na frente. Vamos falar sobre isso. Esquenta não, fica firme, prendendo. Vamos ler bastante a palavra de Deus, tá bom? Fica na paz.